Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus aqui. Eu queria convidar os irmãos para juntos abrirmos no livro de Lucas. Lucas, capítulo 13. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Lucas, capítulo 13. Versículo 10 até o 17. Diz assim, queridos: no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, e já havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venho nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo Jesus dito essas palavras, todos os adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém, irmão? Pode sentar, amados. Nós vivemos numa sociedade, como a irmã aqui, falando sobre todo esse contexto que o mundo vive, né? Onde, infelizmente, a empatia, né, ela não está mais na moda mais, né? Vemos aí, ontem mesmo à noite, estava vendo uma reportagem de alguns pastores, ou dizendo-se pastores, usando o seu poder, né, ou a sua posição, para poder extrair dinheiro das pessoas. E eram golpistas, na verdade, né? Diziam-se pastores, mas eram golpistas. E quando as pessoas foram, infelizmente, enganadas por essas pessoas. Hoje a situação não está muito fácil, não. Está muito difícil. Esse fator chamado religião, infelizmente, tem tirado muitas pessoas distante de Deus. Levado, na verdade, distante de Deus. Outras pessoas não conseguem mais enxergar Deus, porque se enxerga primeiramente um homem na sua frente. Isso é triste. E nós vemos isso acontecer, e quantas pessoas hoje se desviaram justamente por conta disso. Muitas pessoas estão no mundo, né? Eu, nesses 30 e poucos anos que estou no Evangelho, já deparei com várias situações desse tipo, de pessoas desviarem justamente por conta de golpe, de situações desse nível. Mas aqui vocês vão observar que a história não muda, né? Os religiosos da época também de Jesus também, eles visavam mais a ideia religião ou o contexto religioso do que propriamente vidas. Quantas vezes Jesus teve que debater com os religiosos, porque eles achavam que naquele dia não deveria ser aquelas pessoas serem curadas. É como que fosse olhar que a vida humana, né, ela vale menos do que o rótulo religioso. E Jesus veio quebrar isso, Jesus veio acabar com isso.
Quando ele veio a essa terra, quando Deus veio encarnado Jesus, foi justamente para poder tirar esta mentalidade religiosa e trazer algo muito maior do que isso, que é a empatia, que é a vida, que é o amor ao próximo, que é ajudar o próximo. Infelizmente, né, as coisas sempre concorrem para isso. Mas imagine só, eu já passei um pouquinho dos 30, né? E quando a gente passa um pouquinho dos 30, os irmãos sabem disso, e quando a gente abaixa para levantar, é outra história, né? É muito difícil. Eu lá em casa, de vez em quando, quando eu abaixo lá, eu tenho que pedir ajuda ao universitário para poder a gente apoiar para levantar, para ficar de pé. Sempre é assim, né? A gente, depois que dos 30 não tem jeito, né? Agora imagine agora, amados irmãos, uma pessoa andar 18 anos e curvada. É mais ou menos isso aqui, né? Eu já baixei um pouquinho, já ficou difícil. Olha, não teve nenhum minuto. Eu já doeu, já ficou esquisito. Imagine, 18 anos. E aquela mulher chega naquele auditório ali, na sinagoga, e as pessoas não se compadecem, como hoje você vê as pessoas andando nas ruas. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, ou melhor, hoje pela manhã eu estava no trabalho, antes de quando eu estava lá preparando para ir embora, eu estava vendo a reportagem, aí apareceu lá uma situação, ligando crianças, né, porque falou criança comigo, eu fico muito emotivo. E eu desliguei o repórter, você não vai ver esse repórter não, que esse negócio de ficar criança sendo maltratada, todo dia que te ouve isso, chega disso. Mas hoje parece que a situação, parece que ninguém toma iniciativa disso. A maldade está aí, as pessoas passam na rua, vê alguém deitado na rua, sabe? É como que fosse uma coisa qualquer, ou fosse um objeto qualquer deitado na rua. Ninguém mais tem aquela empatia por aquelas vidas. Jesus, quando chega lá em Naim, como o nosso irmão que já mencionou aqui, acho que é a única oração na Bíblia, ou melhor, a única milagre na Bíblia que alguém recebe milagre sem pedir o milagre. Que quando Jesus chega em Naim, diz a Bíblia que aquela mulher estava chorando porque ela era viúva, e agora o seu único filho estava morto. Morreu. Quer dizer, de repente aquele menino, ele ajudava a mãe. A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente conjectura isso, né? Ele ajudava a mãe, já perdeu o marido, não tinha NPS naquela época, né? Não tinha aqueles benefícios que quando o marido morre dá para a mulher. E agora perde. E quando ele chega ali no caminho, naquela trilha ali, naquela vila chamada Naim, diz a Bíblia que Jesus, ele manda parar o cortejo, e a Bíblia fala que ele se compadece daquela mãe. Chega para ela e diz assim, não chores. Ele vai lá, pega o braço do menino, e o menino ressuscita. Isso é compaixão. Jesus veio pregar isso. A nossa irmã Priscila aqui, ela nos trouxe uma palavra aqui interessante, né? Vinde a mim todos os cansados, todos os oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui para isso. E essa palavra que Jesus disse, não é porque ele falou para aquelas pessoas que estavam oprimidas somente. Também ele quer mostrar para mim e para vocês, para todos nós, que nós precisamos também olhar para os cansados, para os oprimidos, para os sobrecarregados e trazer um alívio para eles. O papel da igreja é para isso. Jesus levantou a igreja, não é para poder apenas reunir regularmente algumas reuniões, como o domingo, quinta-feira, ou coisa semelhante, não. Ele chamou a igreja, para a igreja também ir aos sobrecarregados, aos oprimidos, para aquelas pessoas que precisam de alívio. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, que estão oprimidas. Diz a Bíblia aqui que essa mulher estava com espírito de enfermidade. Não era qualquer coisa, não. O demônio pegou lá a coluna dela e amassou ela. O demônio encurvou aquela mulher. Provavelmente, né, não temos aqui o histórico dessa mulher, mas provavelmente ela foi lá justamente para isso. Era no sábado. O que tem a ver isso?
Uma alma entra num sábado só porque o sábado diziam eles que era o dia que não podia, tinha que descansar. Ele agora vamos largar isso de lado. Então Jesus, aqui no versículo mais abaixo aqui, no versículo 15, ele já fala, porém, aí olha, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento. Vocês não dão água aos bichinhos de vocês? Então quer dizer que tem que deixar também o bicho morrer de fome. Irmãos, o mundo está tão assim, muito apático, que um dia um senador aí, não vou dizer o nome aqui, porque como está no YouTube, não vou falar o nome do cara, né? Ele é uma benção. Ele disse uma coisa interessante, numa das reuniões lá no Senado. Ele falou que hoje, se você matar um ser humano, você vai lá, saiu do flagrante, né? Você responde em liberdade. Acabou. E se for um advogado bom ainda, você vai ser absorvido ainda, porque vai dizer que você matou, porque o camarada, porque no ímpeto ali, e aí usam as psicologias lá, etc. E também existe outras mais ainda, que a psicologia também, o advogado bom faz isso. Tudo bem. Aí você olha, mas se você matar um animal hoje, você é preso sem fiança. Você não paga fiança. Aí ele brincou. Não façam isso, tá, irmãos? Por favor. Mas ele brincou. Então, ele falou assim, olha, então, gente, e o senador falando, então, em vez de você pegar, quando o cachorro te morder, mata o dono do animal. Porque aí você não vai ser preso. Se você matar o animal, você... Estão entendendo? É para mostrar para os irmãos, não que isso, não estou fazendo apologia isso não, tá, mano? Pelo amor de Deus. É para mostrar para os irmãos que a empatia acabou. Vale mais o animal do que o ser humano. Vale mais uma planta. Hoje você foi cortar uma árvore sem o consentimento do não sei agora quem que manja isso. No meio ambiente, se você for cortar uma árvore lá, você vai ser preso. Mas se você der um tapa na cara de alguém, você vai ficar por isso mesmo. A empatia acabou. As pessoas olham para a situação. Irmãos, observe só. Uma mulher estava, vou repetir aqui, 38 anos sem curvada, irmãos. Imagina que situações difíceis. Se nós formos fazer aqui uma prova aqui agora, um desafio, e ficarmos pelo menos 1 minuto curvado, você vai ver como é difícil esse negócio. Ela não podia olhar para cima. Na tipologia aqui, podemos dizer que são pessoas que a qual não conseguem mais olhar para Deus, não conseguem mais olhar para o céu, não conseguem mais encontrar saída na sua vida, porque o mundo está apático e não consegue resolver as situações deles. Não existe mais a solidariedade. E por outro lado, quando você quer ajudar, encontra uma turma de gente querendo usar isso para poder usurpar de alguma coisa ao seu benefício. Mas Deus está falando conosco a cada dia, para nós aprendermos o caminho da empatia, o caminho do ser humano, da solidariedade, de olhar para alguém que está ao teu lado. Tem igrejas, eu já passei por isso já, em outras igrejas que eu dirigi, e quando você fazia aquela campanha do quilo, não tem aquela coisa, fazer a campanha do quilo? Vamos fazer a campanha do quilo, irmãos. Aí quando eu chegava no dia, trazer o quilo, irmãos, tinha que apelar para as pessoas, trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, para ajudar alguém que estava passando necessidade. É complicado. É difícil. E hoje a gente precisa, sabe, Deus está chamando a gente, despertando a gente, para que a gente, quando olhar alguém que está numa situação como essa, a trazê-la para a igreja. Vamos lá para a igreja, vamos louvar o Senhor, vamos orar na casa deles, vamos fazer um culto na casa deles. Irmãos, já chegou, tem pessoas que não largam culto para ir abençoar outras pessoas. Tem ali um caso da parábola do bom samaritano. Acho que todo mundo já conhece essa parábola. Ali estava o sacerdote, estava o levita. Sacerdote, religioso. Levita, religioso.
Eles olharam para aquele homem caído no chão, como fosse qualquer um, passaram a largo. Aí veio aquele samaritano, um homem que não tinha nenhum princípio religioso, foi lá e ajudou aquele senhor, que estava todo machucado. Eu me lembro uma vez, que eu ensinava isso, aí eu passei por uma situação igual a essa, né? Aí eu cheguei no culto, não estava, o casal não tinha vindo. Eu perguntei, onde está fulano e ciclano? Aí alguém disse, fulano está em casa, não quer vir para a igreja mais. Eu chamei o diácono, avisa o pessoal que está dirigindo lá que eu não vou estar, que eu vou ter que sair agora, não sei se eu vou voltar ainda para o culto, vai dar tempo para voltar no culto à noite, para terminar o culto. Qualquer coisa, se eu não voltar, termine o culto aqui, que eu vou ter que resolver o problema agora. Saí, chegou lá, estava situação crítica, o bicho estava pegando na casa, os dois estavam faltando um voar para cima do outro. Aí eu só saí de lá quando as coisas se resolveram. E quantos de nós, às vezes, ouvimos dizer, ou talvez você que está em casa, que está nos ouvindo aí pelo nosso canal do YouTube, né? Às vezes você está lá e sabe que alguém está passando por uma situação difícil e fica por isso mesmo. Está aqui, está eu e minha esposa. Nunca nós deixamos ninguém de lado. E nós não podemos nunca deixar ninguém de lado. Temos que, se está precisando, vai atrás. Irmãos, eu já levei uma faca, eu já levei quase uma facada na cara, porque eu fui lá e defendi uma ovelha até os últimos minutos. Aí a mulher fica doida, né? Você vai sair assim, deixa, meu irmão. Quem tem promessa não morre. Né, irmão Nilo? Não morre, irmão, não tem jeito. Eu nunca tive medo desse negócio. E olha que o camarada era um negão, desculpe a expressão, forte, estava atrás de mim, na altura e no corpo, né? E ele olhava com um olho de sangue para mim. Um dia eu estava na feira lá, estava eu passando a minha esposa, né? Aí ele olhou, fez aquela olhada, aquele olhar de sangue, e minha esposa, corre, calma, meu amor, calma, está tudo sob o controle de Deus. Mas por quê? Porque é isso, meu. A gente nem que a gente pague pela nossa própria vida, mas nós temos que ajudar as pessoas. E esses homens estavam olhando para aquela mulher como fosse qualquer pessoa. Não se compadeceu numa situação tão terrível. Ver aquela mulher curvada, precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, precisando de aliviar aquele cargo pesado sobre ela, aquela opressão sobre ela. Precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Se você conhece alguém, é o momento de você pregar para elas. Eu sempre digo o seguinte, talvez você, pastor, mas eu não sei pregar. Não faz mal não, mano. Só você convidar para vir para a igreja já é o bastante. Só você convidar para poder vir para a igreja, visitar a igreja já é o bastante. Você já está auxiliando ela, porque deixa com o pastor, que o pastor resolve. Porque às vezes a gente fica com medo de, eu não sei falar. Se for o caso, vamos lá, uma vez, me ligaram. Pastor, tem uma casa aqui, todo mundo oprimido. Vamos lá. Chegamos lá naquela casa. Era na rua até de casa ali mesmo. Na minha casa. Aí começou o demônio a debochar. Eu estou quieto na minha. Deixa ele debochar à vontade. Depois levantei minha mão assim. Agora quem fala sou eu. Naquele momento, acabou o deboche. Então, sabe, aquela pessoa estava oprimida. E às vezes as pessoas têm medo. Uma vez um irmão chegou para mim e falou que ele teve que correr, o diabo fez ele correr. Pô, sabe por que a gente faz isso? Porque a gente, na verdade, a gente vai, sabe, com aquele ímpeto de querer fazer as coisas extraordinárias. Não é assim que funciona. Jesus nunca foi procurar demônio. É o demônio que procurava ele. Se confrontava com ele. Tem pessoas que gostam de procurar demônio, gostam de falar com o demônio. Irmãos, não existe isso. Vamos visitar uma casa aqui em Chapecó. Agora essa mulher não mora aqui mais, eu posso falar sobre isso. Aqui em Chapecó mesmo. Chegamos numa casa e lá, irmãos, era demônio para todo
cômodo da casa. Chegamos, e quando eu estava conversando, porque é assim, a gente tem que conversar. Aí conversamos, e ali estava a situação toda, e conversando, eu já senti que alguma coisa estava estranha ali, mas fiquei continuando na minha. Agora vamos orar dentro da casa. Irmãos, quando eu entrei no quarto, só vi a minha esposa, mas a irmã lá, falou assim, olha, ela caiu no chão. Aí fomos lá, levantamos ela, expulsamos aquele espírito que estava sobre ela. Vamos orar, vamos para o quarto agora. Quando nós voltamos para o quarto, ela caiu de novo no quarto. Aí vamos lá, repreendemos aquele demônio que fez ela cair de novo. Vamos orar no banheiro. Irmãos, até no banheiro o diabo estava. Aí vamos lá, oramos, aí ela caiu de novo no banheiro. Irmãos, nós não precisamos ter medo, porque existem pessoas que a qual precisa da sua coragem, da sua intrepidez, para que aquelas pessoas sejam libertas. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra hoje? Quantas pessoas estão precisando de uma oração simplesmente? Não precisa de muita coisa não. E é hora de nós despertarmos. Não vamos nos comportar como comportou esses fariseus aqui, que não se compadeceu daquela mulher que estava precisando de uma cura. Ela só queria viver. Tem pessoas que hoje só querem viver. Não precisa mais de nada. Não precisa de dinheiro, não quero saber de dinheiro, não quero saber de fama, não quero saber de nada. Só querem viver. E a forma delas viver é ter alguém que se compadece delas. Que olhe para elas não com olhar de julgamento, não um olhar de superioridade, mas com olhar de misericórdia. Quando Jesus foi lá e pregou para Mateus, cobrador de impostos, todo mundo começou a julgar Jesus. Jesus chamou os fariseus, está escrito, sacrifício, não, mas misericórdia. Misericórdia. Para poder eu terminar aqui a nossa fala aqui hoje, uma das mensagens que Jesus pregou lá no monte da montanha, um dos sermões era: feliz, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas pessoas hoje são alcançadas pela misericórdia de Deus, porque eles são misericordiosos, porque eles estão ajudando os próximos. E precisamos nos atentar para isso, nos despertar para isso. Eu tenho certeza que Deus te colocou nessa terra vivo, foi para isso, para você ajudar o seu próximo. Independente de que você vai receber ou não. Se nós fôssemos hoje esperar quantas pessoas, mas mesmo assim ainda, Deus ainda tem levantado pessoas para poder olhar para a gente e honrar por algumas coisas. Não que nós queremos isso, mas que você possa ver que Deus sempre vai ter misericórdia para aqueles que têm misericórdia. Vamos de novo. Eu queria orar com a igreja hoje. Eu sei que momento de oração, eu queria convidar vocês para poder se pôr de pé. Vamos orar ao Senhor.